Olá, usuário do nosso aplicativo da OAB. Vamos agora responder a questão número 60 de Direito Penal, do Caderno Branco, não esqueçam, segunda prova do ano de 2010. Uma questão que se refere ao tema de erro de tipo. Na verdade, não erro de tipo em forma genérica, mas uma espécie de erro de tipo, que é o erro de tipo acidental. O erro de tipo, você sabe, ele afeta a estrutura do dolo, porque o agente no erro de tipo não tem consciência dos elementos que compõem o tipo penal. Quando alguém faltar essa consciência dos elementos que compõem um determinado tipo penal, não sabe que mata alguém, não sabe que subtrai uma coisa alheia, não sabe que pratica aborto em si mesma e assim por diante. Quando houver um equívoco, sobre um dos elementos que compõem o tipo penal, a gente fala em erro de tipo, consequentemente você pode excluir o dolo e permitir a punição por culpa, se houver, claro, previsão legal e se o erro for considerado um erro vencível. Acontece que quando a gente estuda o erro de tipo nesses parâmetros, a gente está estudando o erro de tipo chamado de essencial, que é o erro que exclui o dolo justamente porque falta consciência ao agente de um dos elementos estruturadores da própria infração penal. Acontece que em algumas situações você pode não excluir o dolo no erro de tipo, justamente porque o equívoco do agente incidiu sobre uma circunstância meramente acessória, que não desconfigura a infração penal. Ele queria subtrair joias e, ao invés disso, subtraiu bijuterias. Ele queria subtrair farinha e, ao invés disso, subtraiu açúcar. A infração ela se encontra íntegra. O dolo, ele na verdade, nessas situações, ele fica realmente caracterizado e, consequentemente, você não tem a possibilidade de falar em exclusão desse elemento subjetivo. Então, nesses termos, a gente fala em erro acidental, quando o erro, ele, na verdade, fizer com que o dolo se mantenha, porque incide sobre apenas uma circunstância acessória da infração penal. E você, nesse erro acidental, pode se equivocar em relação à pessoa. Você queria matar José e matou Maria, queria matar Maria e matou Joana, e assim por diante. O dolo do crime de homicídio não é excluído. E essa circunstância acessória, o erro sobre a pessoa, contra quem você queria praticar a infração penal, tem previsão expressa no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, quando diz que o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, se você queria matar José e matou Maria, você vai levar em consideração na aplicação de pena, como se você tivesse realmente matado a pessoa de José. Você deve levar em consideração as características da pessoa contra quem você queria cometer infração penal e não as características da pessoa contra quem você efetivamente praticou o delito. Com base nessas situações aqui mencionadas, você já tem condições de responder a questão número 60, que vai aparecer na sua tela. Vamos lá. Então, a questão 60 diz que a Arlete, em estado puerperal, manifesta a intenção de matar o próprio filho recém-nascido, após receber a criança no seu quarto para amamentá-la. A criança é levada para o berçário. Durante a noite, Arlete vai ao berçário e, após conferir a identificação da criança, a asfixia, causando a sua morte. Na manhã seguinte é constatada a morte por asfixia de um recém-nascido que não era o filho de Arlete. Diante do caso concreto, assinale a alternativa que indique a responsabilidade penal da mãe. Você vai levar em consideração que ela queria matar o filho, e, consequentemente, o crime de infanticídio não vai ser descaracterizado. O crime está caracterizado porque você leva em consideração as características da pessoa contra quem o agente queria realmente cometer o crime. Então, a letra A diz que o crime é de homicídio, não é, porque não há descaracterização da infração penal, ela estava sob estado puerperal e queria, na sua mente, matar efetivamente seu filho, se equivocando em relação apenas quanto à pessoa. A letra B diz que o crime também é de homicídio, e aí está equivocado, porque, na verdade, a gente aplica a regra do artigo 20, parágrafo 3º. Vamos à letra C. A letra C diz que é crime de infanticídio, pois houve erro quanto à pessoa, e é essa a resposta. Letra C é a resposta para essa nossa questão. A letra D diz que é crime de infanticídio, pois houve erro essencial, como a gente já explicou. Nesse caso, o erro é acidental. Espero, então, que essas
considerações tenham sido importantes para vocês, percebam a importância e a frequência também com que esse tema é abordado nas provas de primeira fase e também de segunda fase da OAB para aqueles que vão escolher essa matéria numa segunda fase. Um forte abraço e até a próxima questão. Até lá.